já venho trabalhando, já venho pensando nele, cuidando desse texto, já tem vários anos, desde antes de vir aqui para São Paulo. Porque é um texto que sempre me trouxe muita dificuldade, que precisei de muito tempo para conseguir refletir, para conseguir entender algumas coisas. E eu sei que uma ou outra parte desse texto pode causar alguma dificuldade com alguns de nós. O Senhor, ele teve uma tarefa que nenhum de nós poderia cumprir. Por mais que nós quiséssemos, por mais que nós tentássemos, nós não teríamos essa capacidade. E refletir sobre isso foi algo bem doloroso ao longo do tempo para mim. Quando eu vi agora o Teatro das Crianças, foi interessante porque me ajudou também, porque eu não preciso estabelecer um panorama enorme aqui para entrar no tema da Páscoa. Vocês já viram a história toda contada, né? A contextualização que o Senhor, ele se reuniu lá com os seus discípulos, ele fez uma última ceia, a ceia que nós rememoramos constantemente, em que nós lembramos o seu sacrifício anunciado no corpo e no sangue, no pão e no vinho, e que após ali aquele momento de comunhão, um deles sai para o trair, eles vão a caminho do Monte das Oliveiras. Ali o Senhor Jesus, ele tira um tempo em que ele tira para orar, e a oração mais difícil, mais dura da sua existência na terra, em que ele chega ao ponto de suar sangue. Após isso, ele é traído com um beijo por um amigo. Ele é preso, ele é abandonado por todos aqueles que o seguem. Ele passa uma noite de humilhação. Depois ele é levado às autoridades. Após isso, ele é torturado. A palavra é torturado. Ele é chicoteado de uma forma atroz. Não é com um cinto. Alguns de nós até dizem assim que tomar umas correadas foi tentativa de homicídio. Foi, para quem já assistiu alguma coisa desse tipo, já viu o tipo de chicote que era utilizado. Algumas pontas com pedras, algumas pontas com ossos afiados, outras pontas com peças de chumbo, para que a carne fosse amassada, para que a carne fosse cortada, para que a carne fosse dilacerada de uma forma brutal, tanto que muitos dos condenados morriam no processo do chicoteamento. Após isso, ele é levado ao Gólgota, ao lugar da caveira, ao lugar da crucificação. Ele não suporta o peso da cruz, precisa ser auxiliado por alguns momentos, e é colocado na cruz. E o sermão de hoje fala sobre isso. São as 7 palavras da cruz. Eu costumo dizer aqui para as pessoas que a gente conversa que eu evito, e eu sempre recomendo evitar textos em vários lugares. Mas é porque as 7 palavras da cruz, elas estão colocadas em evangelhos diferentes. São as 7 expressões que o Senhor ele faz enquanto ele está crucificado. E esse momento é interessante porque ele resume o seu ministério nessas 7 palavras, porque a gente entende que até falar foi um esforço sobrenatural de conseguir fazer depois de ter sido tão duramente torturado durante tantas horas consecutivas. E está ali em um momento de grave dor. Por isso que, nesse sermão, a gente precisa lembrar que nós não estamos aqui apenas como espectadores ou ouvintes das palavras de um agonizante, de um torturado, mas porque são afirmações fundamentais da nossa fé, em que o Senhor ele se esforçou até o último momento para continuar sendo legitimamente quem ele era desde a eternidade. São as palavras do legado do seu, dentro da profundidade da sua dor, ele expressou:
toda a largura, toda a altura e toda a profundidade do seu amor e toda a eternidade do seu propósito. Essas palavras, então, não são suspiros de um condenado, mas elas são chaves hermenêuticas, como alguns costumam dizer. Isso é, chaves que traduzem o mistério da redenção. E elas começam, como está em Lucas 23, 24, a primeira frase que ele diz: diante daquela multidão de zombadores, de perseguidores, de gente que se reuniu ali para se deleitar na sua condenação, ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Diante do momento do seu sacrifício, de uma tortura, de estar sendo machucado, de estar sendo ferido, de estar reunido em meio à zombaria, ele diz: Pai, perdoa. Jesus, ele clama por perdão aos seus algozes. Ele não clama por perdão de uma forma apenas como se fosse algo genérico. Não. Ele fala especificamente para: Pai, perdoa esses que estão aqui ao meu redor, zombando de mim. Esses que estão aqui ao meu redor, que se reuniram para me chicotear, para me espancar, para me humilhar, com a intenção de me matar. Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Às vezes nós, por coisas mínimas, miúdas, minúsculas, nos sentimos injustiçados e queremos justiça. Queremos que as pessoas que nos magoam, às vezes com uma simples palavra, sofram uma punição. Elas recebam retribuição justa. Mas aquele que é quem nos salvou e nos chamou para a vida eterna, ele deu o exemplo oposto disso. E eu digo-se lá no início, agora no início, da dificuldade que é falar sobre essas 7 palavras, e já começa difícil. Porque quem de nós, incluindo eu, não já se encontrou numa situação em que esqueceu esse exemplo e queria receber justiça? Quem de nós, porque foi magoado, machucado ou traído, porque pode ter acontecido da coisa mais simples à mais difícil, que a gente acha que a gente que foi vítima demais. A gente quer retribuição para quem nos machucou. Por isso que eu disse, a cruz foi o último momento ali ainda do ministério em que Jesus mostrou com seu sangue derramando como ser cristão. Aprender a perdoar do mesmo jeito que recebeu perdão. Eu já precisei e lutei durante muito tempo, em algumas circunstâncias, para conseguir ativamente pedir a Deus: Senhor, me ajuda a perdoar, porque eu não estou conseguindo. Porque a ofensa me machucou de um jeito que eu não conseguia liberar perdão. Por quê? Tem uma frase de um escritor, que todos aqui, a maioria aqui acredito que conhece, que diz o seguinte: que perdão é uma ideia maravilhosa, até que você tenha um motivo para perdoar. Você que foi traído, você que foi ofendido, você que foi roubado em algum momento, você provavelmente pediu: isso não é justo, essa pessoa tem que pagar pelo que fez. Aí você tenta se ajoelhar no seu quarto e orar. E tem gente que tem a cara de pau de orar pedindo a Deus que faça justiça. Quando o exemplo dele foi dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eu não prometi um sermão fácil de Páscoa, cheio de chocolate, porque não é fácil falar sobre a crucificação.
Esse perdão, a palavra lá que o evangelista colocou, que deve ter ouvido daquela forma, foi afieme. Deixa ir, liberta, omita. Pode ser usado para descrever uma libertação de uma obrigação, de uma dívida ou de uma situação incômoda. Pode ser, não se importe, não leva mais isso em conta. Em alguns momentos ela é utilizada para não discuta, não leva mais isso em consideração. O perdão é isso. O perdão não é uma palavra isolada, mas ela tem significados profundos. A pessoa te magoou, não leve isso em conta. Ela não sabia o que estava fazendo. A pessoa te deu um prejuízo, não pagou o que te deve, não cobre mais. Esqueça. Ela parece que está aprisionada. Você está tentando aprisionar essa pessoa, uma dívida pessoal com você. Não se importe mais com isso. Perdoar não é uma atitude passiva. Não, eu perdoo. Eu estou de bem. O perdão é uma ação. Ela é uma decisão ativa. O perdão, ele é recuperador do outro. Outro dia eu vi uma história, agora eu não lembro exatamente quem falou, mas de que ele foi perguntado a respeito do perdão. Eu posso perdoar o cara, mas eu não quero mais saber dessa pessoa perto de mim. Aí ele respondeu, claro que pode. Pode sim. Mas só lembra uma coisa, que da medida que você medir, você vai ser medido. Vai ser interessante Jesus falar, tá perdoado, mas fica longe de mim. Não é assim que Jesus trata o perdão. O perdão é reconciliador. Ele abre a porta da reconciliação, e abrir uma porta é uma ação ativa, é um convite. O perdão que o Senhor nos ofereceu, Ele não nos ofereceu porque nós estávamos pedindo perdão. Ninguém na cena da crucificação estava arrependido do que estava fazendo. Ele perdoou enquanto ele estava sendo agredido, ofendido, torturado e assassinado. Foi durante o momento da dor que ativamente ele ofereceu e solicitou perdão ao Pai por aqueles que o machucavam. E ele sela esse perdão com o sangue derramado. A gente aprender a perdoar através desse exemplo de Cristo, eu digo para você, não é fácil. Você não vai sair daqui, se você ainda não recebeu essa dádiva do Senhor, já um cara perdoador, não, tranquilo, agora eu ouvi o pastor falar lá sobre perdão, beleza, virou a chave, instalei o driver, e agora eu sou perdoador. Olha, eu sei, vai ser difícil. Provavelmente isso vai acontecer quando você se disponibilizar a Deus no momento em que você for machucado, em que você for traído, em que você for roubado, em que você sofrer a pior perda que você nunca sofreu. Talvez seja esse momento em que você vai descobrir o que é a dádiva do perdão. Tem pessoas que vão descobrir o perdão no casamento porque casa com alguém que é diferente de si, graças a Deus, porque não casou com o espelho. E essa pessoa vai machucar. Essa pessoa vai cobrar, vai lembrar dos seus erros, vai conhecer você nas suas dualidades e vai expor as suas dualidades. Talvez você conheça o perdão no seu amigo mais íntimo, no dia em que ele fracassar em ser um bom amigo e te trair. Diante de um parceiro de negócios, um parceiro comercial, um parceiro de qualquer natureza que te roube, porque fraquejou da sua virtude.
Não sei qual vai ser o momento em que você vai descobrir o que é perdão, mas a descoberta do perdão, ela é transformadora. Ela tira um peso existencial de cima de você que você não tem ideia. Hoje, talvez você não faça ideia de como o perdão pode transformar a sua vida e criar um novo ser em você. Um novo André só podia surgir depois da necessidade de um perdão. E cada um de nós talvez vai experimentar isso de uma ou mais formas totalmente diferentes uns dos outros. E a gente vive em tempos em que a falta do perdão, ela é objetivamente tão grave, porque a gente está vivendo um mundo, uma sociedade polarizada, ressentida, em que praticamente as pessoas querem a destruição um dos outros, porque não concordam, porque têm visões de mundo diferentes, porque têm perspectivas de como solucionar problemas que uns reconhecem que existem e outros não. Então, o outro é alguém a ser desprezado, é alguém a ser ignorado, é alguém a ser ofendido, colocado uma pecha, uma capa, para que você olhe para ele e não reconheça como um ser humano que é digno só porque existe. Basicamente é isso. O outro, o próximo, tem uma dignidade própria porque ele existe. E os fatos que o circundam, as circunstâncias que o circundam, não permitem que nós olhemos eles como inimigos uns aos outros. E que mesmo que a gente se ache prejudicado e ofendido pelas decisões ou pelas atitudes ou pelas concepções que a outra pessoa tenha, nós devemos oferecer perdão como meio de reconciliação. Porque senão esse mundo se tornará o quê? Porque o contrário do perdão é o ódio. Se nós vivermos em um mundo, em uma sociedade em que nós escolhemos odiar pelos nossos ressentimentos, nós não vamos experimentar a vontade de Deus em nossas vidas. Ainda que o outro decida te odiar, isso é muito difícil. Ofereça perdão e abra as portas para a reconciliação. Foi esse o exemplo que Jesus deu na primeira, e a gente só está começando, a primeira palavra dita na cruz. A segunda palavra, eu vou citar o texto de Lucas 23, 43. Eu lhe asseguro, hoje você estará comigo no paraíso. E eu não vou entrar aqui na tônica que é comum, academicamente falando, de saber se esse hoje significava que Jesus estaria com ele no paraíso naquele momento. Essa não é a questão que está sendo suscitada naquele momento. Isso é um problema da nossa curiosidade intelectual do dia de hoje, para usar a palavra hoje mais uma vez. Mas eu quero me focar no significado do que Jesus apresenta nessa frase para aquele momento e para a Páscoa. A urgência desse hoje. Ele está entre dois ladrões condenados com justiça. Ele era o único ali que foi condenado injustamente. E entre dois criminosos que foram condenados, um deles, reconhecendo a sua própria natureza, com humildade, ele só pede, lembre-se de mim quando entrar em seu reino. Só lembra. A minha existência foi absurda, a minha existência foi indigna, eu estou aqui pagando pelo que eu fiz, eu sou um verme, eu sou um nada. Eu só quero que o Senhor lembre que o Senhor esteve aqui do meu lado, mais nada, só lembra de mim. Ele não pede dar um jeito na minha situação. Tem como resolver? Não, ele só pede lembre-se de mim. O outro, por outro lado,
Ó, se você é capaz mesmo, se você é quem você diz que é, pô, dá um jeito aí, resolve o meu problema, desce daqui e me leva a gente junto. Isso mostra duas naturezas que estão ali expostas. De alguém que reconhece os seus erros, alguém que reconheceu a verdade do que o levou até ali, e o outro que só quer escapar de qualquer maneira. Jesus, ele trata essa questão falando que você estará comigo. E ele fala isso naquele dia, porque era aquele dia em que eles estavam ali. Não pode ser em outro momento. Às vezes a gente está adiando o tempo, a gente passa, aliás, a vida, às vezes não, a gente passa a vida inteira procrastinando decisões que são absolutamente relevantes para as nossas vidas. A gente está sempre adiando aquilo que é urgente, necessário e verdadeiro. A gente coloca na frente um monte de coisa que não tem importância nenhuma, que nem precisava acontecer e nem precisava existir, a gente bota na frente para se esquivar de resolver aquilo que é verdadeiramente necessário. Aí a vida passa. Semana passada o pastor Felipe estava falando, né? Quantos anos o pessoal ficou andando no deserto mesmo? Quanto tempo? 40 anos. Quanto tempo era para eles ficarem lá? Por que eles passaram a prova por 40 anos? Procrastinação. Eles deixavam para depois aquilo que era urgente. Aquilo que era o mais urgente e necessário na transformação da vida deles, eles deixavam para depois. 40 dias. 40 dias é o intervalo entre o salário e o adiantamento do outro mês. E eles passaram 40 anos, que é o tempo entre iniciar o trabalho e se aposentar. Jesus, ele não disse, estou resolvendo agora. É agora que eu resolvi, eu decidi por você. Você vai estar comigo no paraíso. A palavra paraíso que a gente usa na nossa língua, o que ele está falando lá é um jardim. Ele se refere à restauração do jardim do Éden. Você vai estar no Éden. Você vai estar naquilo que era o projeto, o plano original de Deus para a sua humanidade. É que você esteja no jardim. Cuidado. Com a tarefa apenas de viver de forma plena e cuidar desse jardim. Vocês humanos, como se fosse Jesus falando, se envolvem em muitas coisas e muitas dificuldades, mas tudo se resumia a cuidar do jardim de Deus. Eu precisava aprender a cuidar do jardim de Deus. Só que me meti na minha vida em muitas dificuldades. E talvez essa história seja de alguns aqui também. E veja que Jesus, ele promete àquele homem uma restauração de nível absoluto para um plano e um projeto original de Deus. E ele não promete isso para um cara que você pode dizer, mas o cara era legal, só faltava aceitar Jesus. Não. Ele promete para um criminoso, latrocida, homicida, para um sujeito que não vale nada. Ele não estava ali à toa. Veja que, durante o ministério dele, Cristo, ele convida prostitutas, publicanos, samaritanos, ele chama toda a escória da sociedade para um reencontro com Deus. Isso não significa que outras pessoas não pudessem ser incluídas. Ele falou, olha, até essas pessoas que vocês desprezam estão convidadas a entrar no reino de Deus. Sabe por quê? Porque elas apenas foram ao máximo daquilo que você também ou já foi ou está com vontade de ir. Quantas vezes eu matei pessoas no meu coração?
Jesus fala disso. O assassinato não acontece apenas quando o homem tira uma arma do coldre, dispara um tiro e atinge a outra pessoa. Esse é o ato factual. Mas ele fala que tudo começa lá no coração, na mente, como você preferir. Quando você odeia o teu próximo, a ponto que você não quer que ele exista mais, e você o assassina dentro de você mesmo. Você já é um assassino. Eu não estou relativizando ou minimizando quem comete um crime, não é isso. É que para chegar a esse último estágio, tem que começar nesse primeiro. E sem esse primeiro estágio de desprezar o valor da vida do outro, não vai ter o último. E talvez você tenha interrompido, mas constantemente você e eu justificamos o ato de tirar alguém da nossa vida porque essa pessoa nos incomoda. Porque essa pessoa já disse alguma coisa que nos ofende, porque essa pessoa tem atitudes que você despreza, e você já assassina ela da sua vida, você já arrisca a possibilidade dessa pessoa existir junto com você, e Jesus ele fala, não dá para ser assim. O chamamento do Evangelho é um chamamento de inclusão do outro, é você aprender que humanidade, o sentido de humanidade é unidade humana. Porque se tem uma coisa que une cada um de nós, é que todos nós somos potencialmente capazes de fazer todo o mal. Cada um de nós, potencialmente, é capaz de realizar o mal. E frequentemente, a gente faz isso quando a gente acredita que as câmeras estão desligadas. É interessante que a gente cita sempre, estava lá Jesus contado entre os malfeitores. E ele estava ali entre dois malfeitores. 2 bandidos, 2 assassinos. E Agostinho, sobre esse episódio, ele fala uma forma bem interessante. Há um exemplo de salvação na última hora para que ninguém se desespere. Mas é apenas um, para que ninguém se iluda. Daqueles 2, um reconheceu o seu estado e foi salvo. Isso confronta em muito o nosso orgulho. Veja que quem de nós, em algum momento, pega no flagra e exposto a nossa vergonha daquilo que a gente realizou, daquilo que a gente fez de errado, qual de nós não procurou dar uma justificativa? Quem de nós não escolheu botar a culpa no irmãozinho ou na irmãzinha? Quem de nós não disse, não, mas foi o outro que começou? Quem de nós, na entrega de um trabalho que deu errado, não falou, mas o fulano me deu os dados assim, assim, assado, foi por isso que eu fiz isso? Quem de nós não procura um culpado? Desde o início, foi a mulher que você me deu. Desde o início, a gente tenta fugir da responsabilidade dos nossos atos. Quem de nós? Às vezes a gente acha que a gente seria o ladrão que diz, lembra-te de mim, mas frequentemente eu seria o outro. É essa compreensão que esse texto nos traz. Qual é a nossa verdadeira natureza? E diante da nossa natureza, qual é a atitude que a gente toma? Porque eu tenho certeza que a tentação para aquele homem dizer também, dá um jeito na minha situação, pode ter sido muito grande. Só que ele fez uma escolha ativa em dizer apenas, lembra-te de mim. Porque a natureza do pecado estava nos 2.
Provavelmente você, em algum momento, você também já tentou fugir das suas responsabilidades ou das consequências dos seus atos. Mas você pode ter uma escolha ativa de dizer: o errado fui eu, o vilão sou eu. A terceira palavra que Jesus profere, ele está diante de Maria, ali, ajoelhada aos pés da cruz, desesperada ao ver o filho dela, o seu primogênito, que foi anunciado miraculosamente para ela, que seria o Filho de Deus. E ela está ali olhando para ele, crucificado, morrendo de forma vil, ferido. Tem alguma mãe aqui que aguentaria uma dor dessa? Lá em João 19, do 26 ao 27, ele diz: querida mulher, aqui está o seu filho. E depois disse a este discípulo: aqui está a sua mãe. Ele não está falando disso de um irmão carnal dele, ele está falando isso em relação ao discípulo amado, a João. Provavelmente, pelo que se entende até hoje, era o discípulo mais jovem dentre todos aqueles que circundavam ali aquele grupo dos 12. Ele fala para João: ela é sua mãe. Ele fala para a mãe: esse aí que é seu filho. E isso sempre foi um pouco difícil entender esse contexto. Ele parece deslocado, né? Só que Jesus está numa circunstância em que ele sabe a dor que aquela mulher está sentindo. Ele não fala mulher de forma humilhante ou de uma forma a desprezar ela, não é isso. Era uma forma cultural da época de falar até respeitosamente. Mas ele não o trata como mãe. Ele não chama ela de mãe, porque ele já havia dito que mãe e irmão são aqueles que fazem a sua vontade. Mas ele consagra naquele momento um dos seus discípulos, o discípulo que ele ama. Né? Isso é estranho, mas ele não amava os outros? Não, mas é uma outra forma que ele está falando. Era o discípulo que ele tinha identificação, que ele se identificava, que ele olhava para aquele discípulo e via muito de si próprio nele. E você vai perceber isso, talvez você nunca tenha notado, são 4 evangelhos, né? 3 evangelhos são chamados de sinóticos, isso é, eles fazem uma sinopse, eles são historiográficos, eles são um relato histórico. E tem um que não é chamado de sinótico, que é o livro de João. O evangelho de João, ele é um relato espiritual, emocional, como você preferir. Eu costumava, e costumo, na verdade, dizer isso de uma outra forma, que todos os outros evangelistas viram o que Jesus estava fazendo. João olhou para Jesus. É a forma como eu interpreto, tá? Não é consenso acadêmico, nada disso. É a minha leitura. Mas é uma leitura que faz todo sentido para mim e que é uma chave para eu entender outras coisas. Quando Jesus ele fala para aquele rapaz: João, trata ela e cuida dela por mim. Ele dá uma missão. A partir de agora, seja você o filho que eu não posso mais ser, porque eu estou aqui finalizando, cumprindo a missão. Mas ela ainda é alguém que precisa de cuidados. Lembre-se, nós estamos falando de 2000 anos atrás, não tem INSS. Hoje em dia também nem adianta ter. Não tem previdência. Não tem investimento em CDB para guardar dinheiro, plano de capitalização. Não tem nada disso. Os pais idosos precisam ser cuidados pelos seus filhos. Pela ordem natural das coisas, aquela mulher estava caminhando para o fim da sua vida. E ela precisava agora de cuidados. E ele dedica. Um discípulo que ele ama, que ele se identifica, cumpre isso no meu lugar. E você pode tentar se questionar sobre isso, mas é que ao inaugurar a igreja,
Cristo cria um novo tipo de unidade familiar que não é mais baseada no sangue humano, geneticamente, DNA, que corre nas tuas veias, mas ele transforma a igreja numa família que tem um dever de mutualidade no cuidado um pelos outros. Isso, para resgatar o que foi dito hoje de manhã, na nossa escola bíblica, é uma cultura que precisa ser identificada e que precisa ser mudada, transformada, remida pelo Evangelho. Porque na nossa cultura, que a gente até se orgulha muito da nossa latinidade, nas quais nós somos muito próximos uns dos outros dentro do consenso familiar, isso para o Evangelho é insuficiente. Se você não transformar esse sentido familiar em um sentido mais amplo do corpo de Cristo. Porque Jesus não diz que nós somos associados. Jesus não propõe a igreja como um grupo de correligionários. Nós não somos militantes de um partido. Como que Jesus nos identifica como igreja? Qual é a palavra que dá? Nós somos irmãos. Irmandade significa que nós somos filhos de um mesmo Pai. A gente fala isso, a gente repete isso constantemente, mas talvez de uma forma apenas substantiva. A gente usa o irmão como substantivo, mas não como um qualitativo, não como um predicado. Para isso a gente precisa aprender. Porque usar como substantivo é natural, atende aos desígnios da nossa cultura. Não, fulano é meu chapa, é meu irmão, é meu brother. Mas na hora de fazer escolhas, talvez ele não seja seu irmão. A nossa cultura precisa ser transformada e mudada profundamente pelo Evangelho. Inclusive, em como nós entendemos essa herança de mutualidade, para sermos uma família em Cristo, uma comunidade afetiva e prática, real, em que a gente aprende a cuidar uns dos outros como um ao outro a pessoa mais importante. Não porque ela tem o nosso código genético, mas porque Cristo a salvou como salvou a mim. Isso vai ser fácil? Não vai ser fácil. Nada que o Evangelho propõe para mim e para você é fácil. Nada é simples, nada é automático, né? A gente brinca de vez em quando que as pessoas acham que deixam de ser pecadores porque desceram a água dos batismos, porque achou que aquela lavagem automaticamente a renovou. Mas, como a gente sempre repete, descobrimos rapidamente que o desgraçado do velho homem sabe nadar. Ele não se afogou nas águas do batismo. Por isso que a gente precisa, intencionalmente, pegar as palavras de Cristo e transformá-las em realidade em nós e para nós. A quarta palavra, nenhuma das três anteriores foi fácil, eu sei. Mas a quarta começa a doer. Jesus, em Mateus 27, 46, disse: meu Deus, por que me abandonaste? Esse talvez é um dos textos mais preciosos da cruz. Muita gente questiona esse texto, tem dificuldade com ele, e, mais uma vez, tem aquela coisa acadêmica que quem está aqui no seminário sabe, que há uma dúvida se ele falou em hebraico ou falou em aramaico, como se isso tivesse a mínima importância. Se foi Eli, Eli ou Eloi, Eloi. Foi Lemá ou foi Lamá.
Eu acho que quem estava ouvindo... Jesus ele não estava fazendo um discurso como eu estou fazendo agora, utilizando um microfone, com todo o tempo do mundo, tranquilo. Não estava. Ele estava lutando para respirar, se esforçando sobre os pés que estavam encravados, com um prego de mais ou menos uns 30 centímetros atravessado nos seus pés, para conseguir levantar e puxar ar para respirar, e descendo novamente sobre eles, puxando o prego nos seus tendões. E ali ele expressando, e tem uma coisa interessante. Jesus, em diversos momentos, ele usa palavras-chave. Porque quando ele fala, Eli, Eli, lema sabachthani, isso é, por que me abandonaste? Ele está falando do abandono, de uma coisa que todos nós, humanos, a gente, em algum momento, a gente sentiu essa sensação de fragilidade, de abandono, de esgotamento. Mas ele está citando o Salmo 22. Desse desamparo absoluto que fala o Salmo 22, que diz o seguinte: meus inimigos me rodeiam como cães, um bando de perversos me cercam, perfuraram minhas mãos e meus pés, posso contar todos os meus ossos, meus inimigos me encaram e desdenham de mim, repartem minhas roupas entre si e lançam sortes por minhas vestes. É o trecho final desse salmo. O início dele é: por que me desamparaste, por que me abandonaste? Nesse momento, Jesus ele está experimentando a sensação do abandono mais grave, porque ele está carregando em si todo o meu pecado. Não o pecado dele, não a condenação dele, mas foi o meu pecado. Meu. Cada um dos meus pecados que eu já cometi e os que eu ainda, infelizmente, ainda vou cometer, estavam sobre ele, fazendo separação entre ele e o Pai. Naquele momento ele estava sendo separado do Pai, porque o Pai ele não pode ter contato nenhum com o pecado. Isso me levou, alguns anos atrás, a identificar uma situação interessante. Eu vi uma notícia de um casal, já com mais de 70 anos de casamento. Você consegue imaginar um casal com mais de 70 anos de casamento? Também idosos. E eles estavam hospitalizados. E eles estavam, os médicos, assim, por caridade, por ver aquela situação, o cuidado que um teve pelo outro durante toda a sua vida, resolveram colocar as macas, um do outro, uma ao lado do outro. E eles estavam ali, com dificuldades para respirar, de mãos dadas. 70 anos de casamento e ainda estavam de mãos dadas. É incrível, né? E o homem partiu primeiro. Coisa de 15 minutos depois, a esposa expirou e partiu também. Ela não suportou. Depois de 70 anos de casamento, ela não suportou 15 minutos de solidão. E foi embora. Aí eu paro e penso, desde a eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo estão unidos em perfeita harmonia, continuamente. Durante toda a história da criação, tudo que foi feito foi pela vontade de um, exercido no outro, através do poder do outro. E, de repente, para que a humanidade fosse salva, para que o meu pecado fosse perdoado, Jesus precisa ser, por alguns momentos, separado do Pai e do Espírito. E o grito de dor dele: por que me desamparaste? Por que me abandonas? Esse grito, essa palavra, foi para que eu e você pudéssemos ser justificados no sangue do Cordeiro. Através desse sacrifício, desse momento singular, o teu pecado e o meu pecado foram tirados de nós e colocados na cruz. E a recompensa do pecado foi cravada em Jesus.
para que eu e você pudéssemos ter vida. Ter reconhecido isso. Tirou de mim toda a minha autojustificativa. Me lançou numa compreensão de como eu sou dependente de Deus, de que não tem nada, nada, nada que eu faça mais na minha vida que justifique. Eu não tenho como pagar por isso que foi feito no meu lugar. Eu só posso ser grato e tentar viver mostrando essa gratidão e me arrependendo toda vez que eu falhar. Essa separação, esse deserto que Jesus passa na cruz, é muito maior do que qualquer deserto, qualquer noite escura da alma que eu, porventura, possa ter passado ou passar na minha vida ainda. A minha vida é apenas um pequeno ponto. Por isso que o apóstolo fala em um determinado momento em que ele combateu o bom combate. Ele terminou a carreira. Ele guardou a fé. Porque combater o bom combate significa que as suas lutas não são o pior do que pode acontecer, por mais difícil que seja. E você está combatendo no bom sentido, porque o seu combate contra a sua própria carne, contra as suas próprias vontades, suas próprias angústias, suas próprias agonias, é um bom combate, porque leva a um motivo e uma finalidade justa. Não é uma guerra contra o outro, não é uma guerra contra circunstâncias, não é uma guerra para você obter lucro, vantagem, recuperar algo que lhe foi tomado, mas não, é uma guerra contra aquilo que ainda jaz em você de mal, para que você seja limpo. Você não está abandonado no campo de batalha, porque o Espírito Santo ele está em você para te auxiliar, te fortalecer e te esforçar para você vencer esse combate. Existe um vínculo entre você e Deus que não pode mais ser removido, porque é o Espírito Santo que habita em você, e isso foi decidido no Eli Eli, lama sabachthani. Tudo que poderia ser usado contra você e contra mim foi pregado na cruz. Em João 19, 28, vem a quinta palavra. Tenho sede. E quando eu comecei a estudar esse tema, muito lá atrás, eu tinha muita dificuldade de entender isso. Porque eu até peguei os aspectos referenciais, mas eu estava com uma certa dificuldade que eu quero compartilhar com vocês. Afinal, por que esse texto está ali? Lembra que algumas pessoas já conversaram isso comigo, eu falo. O que está escrito na Bíblia está escrito com um propósito. Não está ali para a gente ser informado, mas para que a gente seja transformado. Se esse texto está ali, tem propósito, tem um porquê. Só informar que é óbvio que Jesus teve sede. Ele estava sendo torturado há pelo menos 18 horas. Fome e sede naturalmente deveria acontecer. Só que quando ele fala tenho sede, ele mais uma vez ele está se referindo ao Salmo 69, o verso 21, que diz o seguinte, em vez disso, Salmo 69, verso 21, em vez disso, põe veneno em minha comida, oferecem vinagre para matar minha sede, porque quando ele diz ter sede, o que é oferecido para ele é... O soldado pega um pedaço de pau envolto numa tira de pano e mergulha num vinagre que era utilizado por uma coisa extremamente desonrosa. O que acontece? Não havia banheiro químico ainda inventado naquela época como usa hoje. Esse pote de vinagre era o banheiro químico. É disso que é dado para Jesus.
Veja que, mais de uma vez, o Senhor já disse, se alguém tem sede, venha a mim. Que Ele era a água da vida. E naquele momento, na cruz, o que é oferecido para Ele? Só que isso ainda, além de me falar sobre o que estava sendo feito contra Jesus, por que Ele disse aquilo? Além de cumprir um salmo. E eu encontrei algo que começou a me explicar. Eu vi uma coisa interessante, que não é porque eu sou grande coisa, não, é porque alguém já estudou mais do que eu, melhor do que eu. Tem um problema nesse texto, que é a palavra que é utilizada para sede. Normalmente, essa palavra, quem está fazendo o grego aí pode lá conferir, deveria ser a palavra dipsa, que é o substantivo. Só que existe uma forma pouco usual, que é usar dipso, que é um verbo. Por que Jesus utilizou um verbo, em vez de usar o substantivo? Em vez de ele dizer, eu tenho sede, estou com sede, ele usa uma palavra, uma forma que não existe na língua portuguesa, que é sede como verbo. Isso é uma sede que é ativa, que é uma ação. Ele está crucificado, mas ele tem uma ação, de dizer que ele tem uma sede que é uma ação. Então, teve alguém, já isso é discutido há muito tempo, que diz que essa sede, ele não está dizendo de uma sede humana, da necessidade que ele tem de uma água naquele momento, mas que ele está tentando trazer para si a alma daqueles que estão sedentos de vida. É um texto complicado, eu reconheço, mas essa simples partícula, essa simples palavra, ela descortina que Jesus ele não está lidando com essa sede humana, como nós temos, mas é a sede dele por almas, é a sede dele pelo resultado, é a sede dele para que você e eu, que fomos agora possibilitados de sermos reconhecidos como filhos, que tivemos o nosso pecado pregado nele, nós possamos ser trazidos a ele. E em sequência disso, a essa sede, ele já indo para a conclusão, ele diz a sexta palavra, está consumado. Para nós são duas palavras, está consumado. Lá no original não são duas palavras, é uma palavra só, tá? Que é tetelestai. Todo mundo sabe como é que eu gosto dessa palavra. Interessante que esse tetelestai era uma palavra conclusiva em qualquer contrato cumprido. Quando você cumpre um contrato, lá naquela época, o contrato está concluído, ele está consumado. E, inclusive, isso era feito nas questões dos contratos de escravização, quando o escravo era libertado, seja porque ele pagou a dívida, seja porque ele teve um ato que dignificou o seu mestre, por alguma circunstância em que aquele escravo era libertado, está consumado. Em alguma circunstância em que alguém tinha uma dívida e que essa dívida era quitada, paga ou perdoada, está consumado. Jesus escolhe essa palavra cada palavra que está citada na cruz, ela tem um significado profundo. Paulo ele fala sobre isso lá em Colossenses 2, quando ele diz o seguinte: vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da sua incircuncisão, da sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Esse tetelestai, ele nos diz o seguinte: não tem nada mais a acrescentar,
não tem nada mais para completar. Mais uma vez, hoje de manhã estava na nossa escola bíblica e estava sendo falado sobre legalismo, que não tem nada a ver com cumprir a vontade de Deus, mas que é uma forma hipócrita de alguém impor peso sobre outra pessoa, criando novas necessidades, novas formas de realizar, para que aquela pessoa seja novamente escravizada, agora por algum costume, hábito ou obediência. Ou ainda, para que a gente entenda, que a gente compreenda, a gente introjete, que nós não temos necessidade nenhuma de sermos ativistas, que nós não somos chamados a ser militantes, nós não somos fã-clube de Jesus, nós não temos uma militância por Jesus, nós não somos ativistas por Jesus, nós fomos feitos filhos e irmãos. E, portanto, não tem nada que nós façamos que acrescente a obra de Cristo, seja nas nossas próprias vidas, ou seja comunitariamente. Nós servimos a Jesus não por um dever, uma obrigação e uma necessidade de completar algo, mas nós servimos em gratidão e reconhecimento. A gente se coloca à disposição de Jesus porque, de algum modo, nós aprendemos a amá-lo. Como Paulo fala que o mistério do casamento é um mistério que retrata a relação de Jesus com a noiva. Quando a gente precisa, em um casal, a gente reconhece a necessidade do outro, a gente faz as coisas por amor. A gente realiza por amor, não porque estamos obrigados a isso. Estar em Cristo é reconhecer essa necessidade de aprender a servir por gratidão e amor. Não porque a gente tem algo a receber em troca, não porque a gente está devendo alguma coisa ainda. Porque o nosso débito já foi pago por Jesus e não tem nada que eu possa fazer que seja superior ao débito pago por Ele. Eu não posso me crucificar novamente, porque meu sacrifício na cruz não tem sentido. Por isso que eu acho muito estranho quando tem uma mania, uma loucura, feita em algumas regiões, de pessoas que chegam na Páscoa e se crucificam para pagar promessa. Ou que realmente, para pagar uma promessa, sai andando, vai de joelho daqui até sabe Deus aonde. Lá no Rio tem uma prática de subir a escadaria da Igreja da Penha. Eu não faço ideia de quantos degraus tem aquilo, são muitos. É um morro, né? É muito alto. Mas é uma bobagem. É um sacrifício inútil e é uma tolice. Por mais que a gente coloque, não, mas a pessoa expressou sua fé, tá? Mas foi contrassenso e contraditório ao ensino bíblico. Porque não tem nada que eu possa fazer que eu possa me comparar ao sacrifício de Cristo por mim. Porque já está consumado. Se uma dívida foi paga, você pode pagá-la de novo? Então, eu tentar fazer isso, no mínimo eu estou dizendo, o pagamento não foi suficiente, não foi válido. Reconhecer que em Cristo foi pago, não tem mais nada que eu possa fazer para pagar sobre isso, porque não há necessidade, porque o preço integral da minha salvação foi pago. Me dá a responsabilidade de fazer agora as coisas só por gratidão. E se tem uma coisa que o espírito humano não convertido é ingrato. A marca evidente do perverso se chama ingratidão, que precisa ser perdoada. Mas você reconhece. E você pode também reconhecer em si próprio. Em algum momento, você ainda tem atitudes de ingratidão. Busque ativamente que o Senhor ele te liberte disso, para que você possa viver de forma plena o está consumado, para que você possa reconhecer em si mesmo
mais uma partícula que precisa ser transformada da sua vida. E agora, finalizando, a sétima palavra que foi dita: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito, em Lucas 23, 46. Essa entrega é confiar algo precioso ao outro. E isso se conecta com as palavras que foram ditas antes. A conexão é total. Esse termo que ele utilizou, eu estou falando muito esses termos gregos hoje porque é muito necessário para compreender, porque eu tinha dificuldade de compreender e eu estou tentando dar para vocês o caminho das pedras de como eu consegui solucionar o sentido. Ele usa um termo chamado paratiteme, que você pode representar ele o seguinte: quando você, por exemplo, você põe o prato à mesa para a sua família, é paratiteme. Quando você confia em alguém, por exemplo, olha, guarda esse dinheiro para mim, paratiteme. Mas tem mais uma utilização do paratiteme que agora conecta tudo. Fazendo o similar, tá? Quando havia o documento lá do Tetelestai, né? Documentou, escreveu, e agora como é que a gente registra isso? Para que isso se torne público. Você tem que, hoje em dia, lá era o tribunal, hoje em dia é o cartório. Registrar esse documento em confiança de que a autoridade vai reconhecer, então isso agora fica pleno, é paratiteme. Jesus, o Senhor me ensinou que o Senhor não só me perdoou, não só colocou, olha, está pago, está resolvido, mas o Senhor entregou completamente a Deus, não só o seu espírito, mas junto com o seu espírito, o Senhor falou, olha, tudo isso que eu fiz pelo André, por cada um dos que estão aqui, por cada cristão na história, está entregue agora e está confirmado para sempre na eternidade. Não tem como ser falsificado, não tem como ser destruído. Não é um papel que você assine, se alguém rasgar, aquele papel não existiu mais, porque ele está registrado no cartório celeste de que está pago, está resolvido. Você foi recebido, você agora foi adotado na família de Deus. Você é um filho que não pode ser negado. A sua filiação agora a Deus, ela está plenamente executada. Você é filho de Deus. Você agora não é só mais um pecador irresgatável que anda sobre a terra. Você já foi resgatado. E você precisa caminhar com isso, com a confiança de que a sua entrega a Deus já foi realizada no Calvário. Confiança permanente de que você, quer viva, quer você morra, a sua herança já foi determinada nos céus. Não é nada que aconteceu aqui ou que deixe de acontecer na sua vida particular. Quer você tenha momentos de felicidade ou de tristeza, quer você tenha momentos de certeza ou de dúvida, de dor ou de alegria, a sua filiação eterna já foi determinada, já foi concluída, e você precisa andar com confiança de que Deus está cuidando de você, está presente na sua vida todos os dias a partir de então. Durante muito tempo, no início da minha caminhada cristã, eu tinha muitas dúvidas sobre se eu era salvo diante dos meus pecados, diante da minha natureza. Eu vivia com muita dúvida, com muita dificuldade, porque eu não me considerava nem um pouco merecedor do sacrifício de Cristo. Nem um pouco. E isso me atordoava e me atormentava muitas e muitas vezes. Entender a natureza desse sacrifício me levou a ter paz com Deus. E essa paz que eu quero compartilhar com você. Resumindo, Pai, perdoa-lhes,
Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aqui está sua mãe. Por que me abandonaste? Tenho sede. Está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Qual dessas palavras da cruz fala mais no meu coração hoje? Qual dessas palavras da cruz fala mais no teu coração hoje? Eu só posso me entregar em oração, em gratidão a esse Deus que fez tudo isso por mim. E eu te convido a pensar, a refletir sobre isso e entender, particularmente aí dentro de você, que isso foi feito por você. Eu gostaria de orar com você. Se você puder fechar seus olhos e curvar sua cabeça, olhar para dentro de si mesmo, para dentro das suas ambiguidades e dificuldades e angústias, decepções, para as suas dúvidas. Diante da cruz, Pai, nós nos ajoelhamos em adoração. Cada palavra que saiu desses teus lábios feridos na cruz foi para nossa alma cansada conseguir se unir à tua alma. O Senhor nos ensinou a perdoar, a confiar na sua graça como um ladrão arrependido. Aprender a cuidar dos nossos irmãos como o Senhor nos convidou a cuidar. A perseverar no caminho, mesmo na escuridão, sabendo que a gente nunca vai estar sozinho. A desejar a água viva da tua palavra, da tua verdade e da tua presença, para saciar a nossa sede de ti. A viver e trabalhar, atuar, compartilhar nesse mundo, sabendo que tudo já está consumado. A entregar a você, Pai, todos os dias a nossa vida, sabendo que nós somos filhos teus, de quem nós não precisamos ter medo de ti. Prepara, Senhor, e guarda-nos para a tua eternidade, Pai. Enquanto que a gente caminha nesse mundo aqui, seja diante da luz, seja diante das sombras, seja em dias bons ou em dias maus, confiando que o Senhor está conosco. Que a sua cruz seja a nossa âncora, seja a nossa ressurreição, seja a nossa esperança. É no teu nome que nós oramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.